Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. O Senhor criou algo. O processo de gestação. Muitas coisas na natureza, irmãos, são gestadas. Inclusive a palavra. Inclusive o pecado. Muitas coisas são gestadas e são geradas. Aqui em Tiago, capítulo 1, diz assim, verso 21. Vamos ler a partir do verso 20. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é o que o homem faz que opera a justiça. Não é algo do seu esforço. Não é algo que você é capaz de fazer que opera a justiça de Deus em você. Verso 21. Pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nessa tradução não vem nossa alma. Aqui só diz vos salvar, mas o original em grego é salvar o psique. É o sozo do psique. A salvação do psique. O que é o psique? Aquela sua parte emocional, né? Onde ficam suas emoções, sua razão, seus sentimentos. Esse é o seu psique. E aqui fala que a palavra, quando ela é implantada, ela é poderosa para salvar esse psique. Quando você nasceu de novo, você foi salvo. Quem aqui foi salvo? Levante a mão. Quem aqui tem certeza que você recebeu o sozo de Deus? Diga amém. Você está salvo. Você é salvo. Mas por que aqui está falando ainda de salvação? Salvação da alma. Existe uma parte em você que não foi salva ainda. É a sua alma. Está sendo salva. Aqui diz assim: despojando-vos de toda impureza e vestígio do mal. Irmãos, quando Adão pecou, imediatamente ele pôde entrar em contato, pôde sentir o vestígio do mal, a impureza. Quando o homem caiu, imediatamente, irmãos, como consequência do pecado, o psique, a alma, foi contaminada com o mal. Reside na tua alma o mal. Sabe aquele momento assim, eu não quero sentir isso e sinto. Quem aqui já sentiu isso? Não quero sentir isso e sinto. Faça assim, todo mundo aqui faz eu. Eu não quero pensar isso e penso. Quanto mais você andar no Espírito, quanto mais você permitir que a palavra implantada vá operando dentro de você, mais você vai sentir literalmente duas pessoas em você. Irmãos, eu tenho sentido isso. Quanto mais eu tenho andado no Senhor, andado na palavra, confessado a palavra, orado em línguas, quanto mais o tempo vai passando nesse processo do Espírito Santo dentro de mim, mais eu tenho sentido nitidamente duas pessoas, duas emoções, dois sentimentos, duas vontades, porque está escrito, irmãos, que a alma, ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, falando de corpo. Onde que tem juntas e medulas? Corpo. Então a alma, a palavra, ela penetra e divide o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com tanta impureza,
com tanta maldade nessa alma, que muitas vezes a gente até desespera, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como isso é verdade, irmãos? Mas aqui está escrito assim: pelo que despojando-os de toda impureza e todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra. Não é a sua ira, não é a sua metodologia, muito menos a psicologia. Outro dia alguém me perguntou assim: pastora, você é contra procurar um psicólogo, fazer um tratamento do psicólogo? Eu disse: de maneira alguma não sou contra. Ele vai descobrir tudo que essa pessoa tem, com certeza. Ele é um profissional da área. Ele estudou a alma humana. Ele é um doutor na área, né? Não sei se doutor, mas assim, ele estudou isso. Ele sabe exatamente o que a alma humana tem, como ela se comporta, como ela reage, como ela age. E só que ele vai descobrir, beleza. E depois que descobrir, ele vai poder limpar? Ele vai purificar? Mas a palavra é poderosa para purificar essa alma. Irmãos, a única coisa capaz de purificar a sua alma é a palavra. E a palavra, ela funciona em você como a gestação. Quando a mulher recebe aquela semente, imediatamente começa ali um processo de criação, um processo de gerar algo. Quando eu recebi a semente do Éber, o Estevão começou a ser gerado. Uma pessoa, algo estava sendo gerado aqui dentro. Eu não via. No começo eu nem sentia. Depois eu comecei a sentir uma diferença. Algo está aqui dentro. Algo está mudando. Algo está sendo criado. Dessa mesma forma, a palavra, ela entra em você e ela vai gerando uma nova coisa. Ela vai gerando uma nova criação. Ela vai gerando uma nova alma. Ela vai salvando essa alma impura, essa alma torta, essa alma doente, essa alma insegura. Irmãos, a alma é doente. A minha e a sua. Ah, pastor, eu não. A minha e a sua. Nós precisamos, irmãos, e dependemos da purificação, da limpeza, da salvação da nossa alma. Nossa alma está sendo passada nesse processo. E eu quero te dizer, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu vou me esforçar, pastor. Agora eu vou fazer um esforço. O seu esforço não tem poder de purificar a sua alma. A palavra de Deus tem poder de purificar a sua alma. Quantos aqui já tomaram aquela decisão? Vieram no gabinete do pastor, tiveram aquela conversa com o pastor, e ele, depois daquele aconselhamento ungido, você saiu dali decidido: eu vou sair daqui e eu não vou mais ser isso, e eu não vou mais sentir isso, e eu não vou mais fazer isso, e agora eu vou mudar. Você chegou na sua casa e fez uma promessa para sua esposa ou para o seu marido: eu agora vou ser assim. No dia seguinte, estava lá o sentimento, estava lá o pensamento, estava lá o desejo. Meu Deus. E aí você desanima. E você fica desanimado. Irmãos, há algum tempo o Espírito Santo me mostrou essa verdade que eu estou falando simples para vocês. A palavra purifica a minha alma. Por isso está escrito que a fé vem por ouvir. E Tiago, irmãos, Tiago é uma epístola que só fala disso. Fala da geração, tanto do pecado, do mal, como da verdade em nós. Tiago aqui no capítulo 1, ele
diz assim, olha aqui, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando esta o atrai pelo seu mau desejo. Aonde estava o mau desejo? Na sua carne, na sua alma. O mau desejo. Diga para o teu irmão, aí tem mau desejo também. E o objetivo do mau desejo só é um: te matar de novo. Irmãos, não se engane. A mesma coisa que matou Eva te mata. A mesma coisa que matou Adão é capaz de te matar. Instantaneamente, quando Eva recebeu aquela palavra, a palavra da serpente. Irmãos, a palavra da serpente, ela caiu em Eva. E ela começou a ser gestada em Eva. Ali começou uma gravidez. A gravidez do desejo do mal. Assim como a palavra entra em você e também gera uma gravidez para gerar Jesus em você. Paulo falou a respeito disso, que ele sofria dores de parto para que Cristo fosse formado. A palavra, ela forma, ela gera, ela gesta Cristo em você. Outro dia o Weber, não sei o que foi que a gente está andando, eu falando com ele algumas coisas, ele falou, interessante, né? Ultimamente, tudo você está, como é que é? Você está mais cheio da palavra, bíblico, o negócio assim que ele falou, tudo você fala a palavra, tudo você fala a palavra. Eu falei, como que não fala a palavra? Você só escuta a palavra ultimamente. Irmãos, eu decidi ouvir a palavra. Eu decidi não me consertar. Eu decidi me entregar para a única coisa que pode me consertar. Irmãos, eu passei anos tentando me consertar. Irmãos, eu descobri que ela pode me consertar. Eu descobri que isso aqui é uma semente de Cristo. Essa semente, ela cai em mim e ela é gestada. Assim como Satanás também, usando da minha alma, da minha carne, ele também lança semente. E é dessa semente que está falando aqui. Irmão, o mau desejo. Olha o que está escrito aqui. Atraído pelo próprio mau desejo. Fala para o teu irmão, então o teu problema não é o diabo. Porque o diabo, ele fala as coisas para os anjos de Deus, não funciona nada. Não tem ali o mau desejo. Irmãos, o seu maior inimigo está em você. Cuidado. Eu quero te dizer, cuidado. Não vacila. Não dê lugar. Eu quero te dizer, decida matar todos os gigantes que estão aí dentro de você. Deus disse para Israel que Israel deveria dizimar todos os inimigos, todos aqueles que tinham apossado daquela terra. Sabe quem é essa terra? Eu. Esses desejos, eles entraram em mim. Esse mal, ele entrou em mim. Esse gigante, irmãos, ele passou a fazer parte. Ele está aqui. Mas cabe a mim matar um por um. E a única coisa que mata, diga para o teu irmão, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho a única arma, a espada que pode matar o mau desejo em mim. Esse gigante que pode me matar, que pode me destruir, que rouba a minha herança, ele está dentro de mim. E a única coisa que pode matá-lo é a palavra. Por isso está escrito, irmãos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pensai nas coisas lá do alto.
E aqui ele diz assim, irmãos, continua no verso 15. Eu sou atraída, né, pelo meu mau desejo. Depois, havendo esse desejo concebido, olha a gestação, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Irmãos, isso aqui é um princípio. Se eu me entregar às sementes do mundo, misturada com a semente do mal que já existe em mim, essas sementes, elas vão se unir, e elas vão conceber, e elas vão gerar o mal em mim. Da mesma forma, eu posso decidir me entregar às sementes de Deus. Essas sementes vão cair na boa natureza que existe em mim, e elas vão conceber, e conceber, e conceber, e elas vão dar à luz Cristo em mim. Eu decido se eu vou conceber, se eu vou ficar grávida do mal ou do bem. Irmãos, eu posso me envolver com a palavra a ponto de eu me tornar ela. Se você decidir se envolver com a palavra, você vai se tornar ela. É por isso que está escrito: a fé vem por ouvir a palavra. Eu vou ouvindo, 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 eu vou ouvindo. Irmãos, para de pensar na palavra como conhecimento apenas, saber. Irmãos, eu sei o que está escrito em Tiago. Eu sei o que está em Efésios. Mas quando eu ligo lá a Bíblia, quando eu ligo a palavra e fico ouvindo, eu não estou ouvindo para saber, eu estou ouvindo para que ela me transforme nela. Quando eu estou falando a palavra, eu decidi todos os dias falar a palavra. Muitas vezes eu estou falando, estou sentindo outra coisa. Muitas vezes eu estou falando, não estou sentindo nada. Mas aí eu fico assim, eu sei que eu estou falando a palavra. E eu sei que ela é a semente de Deus. E eu sei o que a semente de Deus gera. A semente de Deus gera Cristo. A semente de Deus gera Cristo. Querido, você quer se tornar Cristo se envolvendo com o mundo. Se você se envolve 24 horas por dia com o mundo, você vai se tornar Ele. Mas se você se envolve dia e noite com a palavra, você vai se tornar Cristo. Pastor, eu não tenho tempo. Você tem todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito. Está escrito para mim e para você. Lá no seu trabalho, por que você não está orando em todo o tempo no Espírito? Quando você está na rua dirigindo, por que você não está ouvindo a palavra? Quando você está lá parado no salão esperando o cliente ou cortando, por que você não está ouvindo a palavra? Quando você está andando na rua, por que você não está falando a palavra? Quando você está lavando a louça, você fica fazendo o quê? Você está fazendo almoço para sua pastora? Você estava ouvindo a palavra, né? Eu cheguei lá hoje, você estava ouvindo a palavra e fazendo almoço. Isso aí. Por quê, irmãos? Porque eu preciso me envolver. Eu preciso dar lugar a essa semente. Eu preciso deixar que ela gere Cristo em mim. Irmão, Jesus contou uma parábola a respeito do fermento. E ele disse que o fermento, quando é colocado numa massa, a princípio, quando você pega o fermento e você coloca naquela massa, você imediatamente olha ali, você não vê nada mudado, sim ou não? Irmãos, mas aquele fermento, ele vai levedando, até que ele tome conta de toda a massa. Jesus disse que o reino de Deus, ele funciona assim. É como um fermento que é colocado ali e ele toma conta. Irmãos, você tem que deixar a palavra tomar conta da sua alma, para que a sua alma seja limpa, purificada. Irmãos, a tua alma está suja. Suja de incredulidade, suja
de mentira, de enganos, de pornografia, de desejos malignos. Quantos aqui, muitas vezes, meu Deus, como que eu posso pensar uma coisa dessa? Levante a mão. O mal que habita em você está pensando isso. O pecado, o homem da carne, o homem mau, o homem que não é filho de Deus, que você está aí em você, aquela alma impura, suja, ferida, torta. Irmãos, que alma torta, não é não? Quantos concordam que a nossa alma é muito torta? Não, eu não. Querido, está escrito. E eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que Jesus fez durante todo o tempo que ele esteve aqui, irmãos, foi dizer a palavra. Irmãos, está escrito que quando Jesus chegou diante de Pôncio Pilatos, ali está escrito que ele fez diante de Pôncio Pilatos a boa confissão. Em todo lugar no Novo Testamento está escrito: guardemos firme a confissão da nossa esperança. O que te enche é o que você diz. O que te enche é o que você ouve. Querido, não tem como. Estou eu aqui de novo pregando a mesma coisa. E eu vou continuar pregando, porque eu não quero pregar mais uma boa palavra, uma boa revelação para você. Você não precisa disso. Você precisa pegar isso que você está ouvindo e praticar. Você não precisa de mais uma igreja. Pastor, eu já fui de 10 igrejas. Não vai resolver. Porque o que tem que acontecer é: você está salvo, mas agora a tua alma precisa passar por purificação, por limpeza, por renovação, por nova programação. Você não é capaz de fazer isso que eu acabei de falar. Você não é capaz, mas a palavra é capaz. A palavra é capaz. Se você precisa de cura, diga cura. Fale cura. Irmãos, e a palavra, ela vai entrando, ela vai mudando o seu pensamento, ela vai limpando a sua alma, ela vai faxinando você. Sabe a faxina? Fala para o teu irmão: não tente se faxinar. Desista. Você está tentando se faxinar. Irmãos, eu tentei anos, não consegui. Quem aqui já tentou coisas, mudanças na sua vida, que você desistiu e começou de novo N vezes? Levante a mão. A única coisa capaz é a palavra. É a palavra. Irmãos, a palavra, ela criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Irmãos, isso aqui não é um livro, não é um papel, irmãos. Isso aqui é o próprio Jesus. Isso aqui não é um pedaço de papel, amado. Isso aqui é o próprio Jesus. Quando você diz isso aqui, você recebe a semente de Deus. Você recebe o fermento de Deus. E esse fermento, a princípio ele entra, você não sente nada. No começo parece que você não está sentindo nada. Mas depois de um tempo, você vai começar a ver a mudança na sua vida. Olha o que está escrito aqui. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que o Espírito Santo está ensinando aqui. Aquele que é ouvinte e não praticante. Presta atenção nisso aqui. Ouvinte e praticante, diga isso. O objetivo da palavra é que você comece ouvindo, mas no final ela vai te fazer praticante. Se você perseverar em ouvir, em dizer, em confessar ela vai tornar você praticante. Quando você só está na fase do ouvinte, querido, essa fase é como se você olha no espelho, você fala a palavra.
Você fala a palavra, você olha a palavra, você ouve a palavra. Você olhou no espelho. E quando você olhou nesse espelho, você viu quem você era. E quando você olha no espelho, você vê cada detalhe, beleza. Quando você sai dali, o que eu vi no espelho mesmo? Que cor que era meu cabelo? Que cor que era minha sobrancelha mesmo? Que cor que... Você esquece. Porque o processo não foi completo. Por isso que você precisa perseverar. Por isso, irmãos, que perseverança é uma das principais palavras do Novo Testamento. Nisto perseverais, necessitais de perseverança, velando nela, firme, guardemos, pois, firme, sem vacilar. Vocês já viram como essas palavras estão no Novo Testamento? Guardemos firme, sem vacilar, velando nela, com toda a perseverança, em todo o tempo. Por quê? Porque a palavra, quando ela começa, ela tem que terminar. A palavra, ela tem que começar e terminar. E nesse processo, do começo que a palavra começa a gerar em você, você tem que perseverar naquilo, para que ela complete. Para que você saia do ouvinte e seja praticante. Irmãos, a palavra implantada aqui, volta no verso 21, diz assim: pelo que despojando de toda impureza, vestidos do mal, recebei com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Essa palavra implantada, irmãos, é o seguinte: ela faz parte de você mesmo. Ela é parte, ela é congênita. A palavra aqui é literalmente congênita. Ela entra em você e faz parte de você. Irmãos, e aqui Tiago começa a falar somente disso, irmãos. E o Espírito Santo aqui em Tiago vai falando somente disso. E aí ele diz assim, no verso 14. Olha aqui, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus não só, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho? Irmãos, isso aconteceu lá no fim da vida de Abraão. Abraão passou um processo até oferecer Isaac. Irmãos, existe um processo da palavra dentro de você. Por isso você precisa perseverar nessa confissão, perseverar em ser ouvinte dela, perseverar em receber esse implante dela em você, porque ela vai fazer com você o que fez com Abraão. Abraão inicialmente começou ouvindo, e Abraão terminou praticando. A palavra se tornou parte dele. Então, irmãos, a palavra, ela vai te levar à prática. O que é a prática? Quando ela já se tornou você e você já se tornou ela. Quando a palavra, querido, quando você se tornar aquela palavra que você está confessando, que você está ouvindo, querido, o seu comportamento vai mudar. Por isso que aqui diz que a fé completa é a fé que diz, mas que faz. Você começa dizendo e você vai terminar fazendo. Quando você começar a dizer: pelas suas feridas fui sarado, pelas suas feridas fui sarado, pelas suas feridas fui sarado. Irmãos, há muitos anos atrás, quando eu começava a dizer isso, a doença estava em mim. Mas depois de um tempo, a cura estava em mim. Eu comecei dizendo, sentindo a doença, vendo a doença, andando com a doença. Mas depois de um tempo que eu estava ali, perseverando, dizendo aquela palavra, eu me tornei aquela palavra. E aí, irmãos, já não era mais doença em mim, mas a própria palavra de cura em mim. Eu me tornei a palavra. A palavra tem esse poder de tornar você ela. E é por isso que aqui diz... Tiago, quando começa a falar disso, irmãos, ele depois fala aqui das obras da fé.
Porque é impossível que você se envolva com ela, ouça ela, confesse ela, persevere nela, habite nela, conviva com ela. É impossível que você não se torne ela. E quando isso acontecer, querido, você vai praticar. Aquele comportamento já não vai ser mais seu. É um ciclo da operação da palavra em você. Deus começou dizendo: haja luz. Depois, a luz se tornou visível. Quando você começa a dizer a palavra, a ouvir a palavra, a confessar a palavra, querido, quando você começa nesse envolvimento, nessa gestação com a palavra, você não vê ela em você, mas depois de um tempo, você vai ver. Está escrito: disse Deus, logo depois, ele viu a luz. Ele começou dizendo a luz, depois ele viu a luz. E é assim o processo da palavra. Primeiro eu semeio, depois eu colho o fruto. Mas é preciso perseverar. É preciso perseverar. Olha o que está escrito aqui. Verso 25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. A fé é algo... A fé, irmãos, não é um saber. A fé é o próprio Jesus edificado em você. A fé não é saber. Por isso que muitas vezes você fica em crise. Mas eu sei que Jesus me curou. Querido, mas essa palavra ainda não encarnou em você. Você sabe, mas ela ainda não é você. E porque ela não é você, o seu comportamento é de doença, o seu comportamento é de pobreza. Não, mas eu sei que Jesus me prosperou. Mas até que ponto isso já foi gestado em você? Até que ponto você já se tornou essa palavra? E eu vou te dizer que você pode medir a formação da palavra em você no seu comportamento. O seu comportamento é a medida da formação da palavra em você. Porque quando, querido, a verdade, ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, abundez em toda boa obra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No começo você começa falando isso, mas o seu comportamento, a todo momento, você quer se comportar de outra maneira. Quem já teve isso? Você fala a palavra aqui, mas daqui um pouquinho você está se comportando como pobre, como doente, como pecador. E você tenta controlar o seu comportamento. Quem aqui já tentou controlar o comportamento? Não é assim que funciona. A palavra, se você perseverar em ouvi-la, em envolver com ela, em dizer ela, eu vou te dizer, você vai se ver comportando de acordo com aquilo que foi gerado em você. A gente se esforça de maneira errada. Querido, o seu esforço é se envolver com ela. E o esforço dela é mudar você. O seu trabalho é semear. Ele nunca disse que o seu trabalho é criar. O seu trabalho é semear. Você é semeador dela. É ela que faz a obra em você. É ela que muda você. Pastor, eu não consigo me comportar. Mas ela vai fazer isso em você. Persevera nela. Continua com ela. Anda com ela. Querido, você vai ver como isso vai gerar uma mudança dentro de você. É o processo. É o processo. Até que Cristo seja formado em vós. Religião, irmãos, é tudo que eu faço no meu esforço, na minha força. Não vou olhar, não vou pecar. Meu Deus, Senhor, só em Jesus tem poder. Não quero, não vou pensar.
Para com isso, fala para o teu irmão, para com isso. Quando você começar a dizer, eu estou nele, eu habito nele, eu habito nele, eu habito nele, eu habito nele. E à medida que você ouvir, já não estáis mais mortos, já não sois mais escravos, mas filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Cristo habita em vós. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. No começo eu vou ouvir isso, eu vou simplesmente ouvir. Mas eu vou continuar ouvindo, e 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 ouvindo. Hoje eu estava lendo um livro do nosso querido irmão, né? Kenneth Hagin, que já está lá com o Senhor. Ele é considerado o apóstolo da fé. E hoje eu lendo um livro dele, ele dizia, muitas vezes ele lia um livro da Bíblia, uma epístola, 150 vezes. Ele dizendo lá no livro, eu li Efésios 150 vezes, eu li Colossenses mais 100 vezes. Muitos crentes ficam escandalizados com isso, irmãos. Porque eles são capazes de ver todos os filmes da locadora. Mas eles não conhecem o que está escrito em Efésios capítulo 1. Sabe tudo da Angelina Jolie. Sabe tudo do Brad Pitt. Essa semana o Brad Pitt brigou com a Angelina Jolie. Você está sabendo? Quer dizer, não sou contra informação, irmão. Não sou contra ver filme. Só que eu estou te dizendo uma coisa. Se envolva com a palavra. Ela é capaz de transformar você nela. No começo, quando a gente ouve, a gente se esforça muitas vezes para praticar ela. Mas depois de um tempo, e mais um tempo, e mais um tempo, e mais um tempo, você se tornou ela. Eu me transformo naquilo que eu repetidamente vejo, ouço, falo. Diga isso. Vou dizer de novo. Eu me transformo naquilo que eu repetidamente vejo, ouço e falo. Diga isso. Irmãos, a única coisa que nos afasta do Senhor é a incredulidade. E a incredulidade é essa impureza que nós falamos da alma aqui. Ó. Está escrito: perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A única coisa que me afasta dele é a perversa incredulidade. Mas a palavra em mim implantada é poderosa para limpar a minha alma dessa perversidade. Vamos ficar de pé?